funcionamento do Estado, ou seja, a jurisdição é inerte, e para você mover a jurisdição, você precisa de quem? Da ação penal, por isso que ela tem um caráter instrumental. É um direito autônomo, não depende do direito de punir. Ou seja, eu tenho o direito de punir, mas eu tenho também a ação penal. A ação penal é um complemento, eles vão o quê? Caminhar junto, por isso há uma autonomia. Direito abstrato, não depende de um resultado positivo. Ou seja, ninguém está falando em condenação e absolvição. Começou a ação penal, vai ser punido? Vamos ver quais são as características, vamos ver quais são os meios de prova, vamos ver se aquela pessoa é parte legítima para que ela responda. É um direito subjetivo, ou seja, identificação do titular. Não é todo e qualquer pessoa que entra com a ação penal, somente o titular da ação penal, que nós vimos, ação penal pública ou ação penal privada. Onde é que nós encontramos a fundamentação legal disso? Nós encontramos a fundamentação legal da ação penal, tanto no Código Penal quanto no Código de Processo Penal. Os dois artigos, os dois diplomas penais, eles vão falar sobre quem? Sobre a ação penal. Tanto o Código Penal quanto o Código de Processo Penal vai falar sobre a ação penal. E eu coloquei para vocês aqui um quadrozinho com os dois artigos para que você não tenha nenhum tipo. No artigo 100 e no artigo 24, nós vamos encontrar isso aqui, ó, a ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativo do ofendido. O que ele quer dizer com isso aqui? Que eu tenho uma ação penal pública e ação penal privada. Beleza? Tranquilos? Então vamos caminhando aqui. E aí o que acontece? Nós vamos ver aqui a questão do sistema acusatório. O que é a questão do sistema acusatório? Todo mundo ouve falar, mas precisa entender do que se está falando. No sistema acusatório, nós temos o quê? No sistema acusatório, nós temos que o juiz julga e o acusador acusa. Ou seja, não é uma função dos dois. Um julga e o outro que acusa. Há uma separação das duas funções. Tanto que o juiz é o único que diz o direito. O MP, tão somente apenas, tem o quê? O direito de exercer a ação de fiscalizar o quê? A lei. Mas quem aplica a lei, quem diz o direito, é o magistrado. Por isso que você aprendeu que o sistema é acusatório. Pois bem, então, quando chegamos aqui nas condições da ação, nós temos um ponto importantíssimo. Calma que vai chegar e fica tudo tranquilo aí. Nós temos aqui nas condições da ação, ou seja, são situações ou elementos indispensáveis para um bom andamento da ação. Se não houver aquelas condições, o implemento dessas condições, o processo não caminha. Então, se houver a ação penal, ou seja, as condições estiverem satisfeitas, o que é que nós temos? Nós temos satisfeitas as situações, o processo caminha. Se as condições da ação não estiverem satisfeitas, o juiz rejeita a denúncia ou a queixa. Então, a queixa e a denúncia precisam estar com todas as condições presentes para o seu regular desenvolvimento. Já se não houver as condições da ação, o juiz vai rejeitar. Então, as condições da ação, nós temos sempre duas possibilidades. Presentes se estiverem, processo anda. Se não estiverem presentes, o processo não anda. Aí agora, no 3.1, nós vemos o quê? Condições genéricas e específicas. Condições genéricas e específicas. Genéricas pertencentes a toda ação. Específicas, só determinadas ações é que tem aquelas requisitos. Então, eu tenho os requisitos que pertencem a todas as ações e requisitos que pertencem a algumas ações. Mas esses requisitos específicos, eles não desnaturam a necessidade de quem? Dos requisitos genéricos. É assim, ó, genérico anda. Quando é específico, é genérico mais específico. Então, aqui, ó, junção. Tranquilos? Nas condições genéricas da ação, o primeiro eu tenho o interesse de agir. Ou seja, a pessoa tem interesse nessa ação para quê? Qual o interesse que ela tem nesse processo? A partir daí eu tenho, olha só, utilidade. Essa ação é útil? Essa ação é útil? A adequação é a via correta? Essa ação é realmente necessária? Então, o interesse de agir, na verdade, para você conceituá-lo, você trabalha com utilidade, adequação e necessidade. É a viabilidade da ação. Então, o interesse daqui de agir está diretamente ligado à viabilidade da ação. Possibilidade jurídica do pedido. Preste atenção comigo. O pedido é juridicamente possível? É assim que você vê a possibilidade jurídica do pedido. Olha o exemplo clássico. Pedir a condenação de um adolescente ou de uma criança. É possível? Por um crime? Não, porque eles não cometem crime, cometem ato infracional. Então, é possível a punição?
por crime de um adolescente? Não, porque ele comete ato infracional. Então, esse pedido tem que ser juridicamente possível. Lembra da teoria do negócio jurídico? Olha ela aqui. Vamos lá? Legitimidade da parte, ou seja, essa parte é legítima para propor a ação? Se a parte for legítima, tudo bem. Se a parte não for legítima, você não vai conseguir o quê? Propor a ação. Aqui, no momento aqui, eu coloquei para vocês um quadro bem interessante, no qual legitimidade de parte, você trabalha. A parte é legítima? Pronto, se ela for, você tem legitimidade para a causa. A legitimidade pode ser ativa ou passiva? Sim. Propõe ação? Propõe. Tem capacidade de sofrer a ação? É, porque às vezes a parte passiva é legítima. Um homônimo, por exemplo, tá? Detentores da legitimidade ativa, Ministério Público e querelado. Detentores da legitimidade passiva é sempre o acusado, tanto na ação pública quanto na privada. No entanto, na ação penal privada, este é chamado de querelado. Então, a passiva é quem sofreu, quem praticou a ação, o ato criminoso. A ativa pertence a quem? Ao ofendido e ao Ministério Público. Então, você tem a legitimidade para a causa. Caminhando, nós temos a legitimidade para o processo. Legitimidade para o processo. Então, a legitimidade ad processo é a legitimidade para o processo. Também pode ser ativa ou passiva. Detentores da legitimidade ad processo ativa, promotor ou procurador, pertence ao ofendido, ao advogado. Detentor da legitimidade passiva pertence também ao autor maior de idade em ambas as ações. Por que autor maior de idade em ambas as ações? Porque, como eu falei, se for uma criança ou um adolescente, você não tem essa legitimidade o quê? Passiva para ser o quê? Para ser julgado, porque cometeu um crime. Presta atenção aqui comigo, olha só que interessante que eu coloquei para vocês. Eu tenho uma observação. Legitimidade da pessoa jurídica no processo penal. Legitimidade ativa e passiva. Olha só como funciona. A pessoa jurídica pode propor uma ação? Pode. Legitimidade ativa. Ela também pode ser legitimidade passiva? Sim. A pessoa jurídica pode ser, sim, objeto de um crime, principalmente na lei de crimes ambientais, que foi a maior discussão que surgiu em relação a isso. Coloquei aqui a teoria da dupla imputação. Preste atenção comigo. Não é mais necessário que a pessoa física e a pessoa jurídica sejam processadas ao mesmo tempo. Que entendimento bacana do STF. Antigamente, para a pessoa jurídica ser processada, ela precisava necessariamente de quem? Da pessoa física junto. Dupla imputação. Agora, essa teoria está superada pelo STF nos seus últimos julgados, nos seus últimos entendimentos. Então, pessoa jurídica pode ser sujeito tanto ativo quanto passivo no processo penal. Tranquilos até aí? Justa causa. Esse aqui é exclusivo da nossa disciplina. E o que é justa causa? Lastro probatório mínimo. O conceito é simples. Lastro probatório mínimo é o conceito da justa causa. Quando vocês observarem, você tem, justa causa, prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria. Vamos melhorar isso? Indícios suficientes? Beleza. Então você tem aqui, a justa causa é o lastro probatório mínimo para o desenvolvimento da ação penal. Eu tenho a prova da materialidade delitiva e tenho indícios suficientes de autoria. Sem isso, o processo não vai caminhar. Bom, condições específicas da ação. Só um minuto, já tem 10 minutos, não? Então, condições específicas da ação. Representação, requisição ou laudo pericial. Preste atenção comigo. Nós vimos as questões genéricas e agora estamos vendo as questões o quê? Específicas. Representação, requisição ou laudo pericial, que a gente vai ver o que é, por que ele é. Preste atenção comigo. Condições de prosseguibilidade diferente de condições de procedibilidade, sinônimo de condição da ação. E eu coloquei para você observar aí a questão do artigo da Lei 9.099 e observar o pacote anticrime. E aqui é um E, tá? Está sem acento, mas é diferente. Presta atenção aqui comigo. Condições de prosseguibilidade. O que é isso? É para a ação prosseguir. De novo, a ação já começou e ocorre um fato que precisa continuar, ou seja, implementar para que ela continue desenvolvendo.
Procedibilidade, a ação ainda vai começar. Então, de novo, eu tenho procedibilidade, ela prosseguir. Procedibilidade, ela começar. Então, começou o processo, aconteceu um fato que precisa ser resolvido para ela prosseguir. Procedibilidade, eu tenho que começar. A ação ainda não começou e eu ainda vou o quê? Iniciar. Então, por que tem que observar essas duas situações? Principalmente aqui a questão do estelionato do pacote anticrime. Só vamos aqui terminar rapidinho. Aqui, o que aconteceu? A ação penal da lesão corporal leve era pública e incondicionada. Com a Lei 9.099, ela passou a ser pública condicionada à representação. Quem estava sendo processado por esse crime, a vítima precisou ser intimada para o quê? Resolver o quê? Representar. Se ela não representasse, a ação era extinta. Logo, requisito objetivo de prosseguibilidade. A ação já existia e aí precisava dessa autorização para continuar caminhando. Essa aqui também pode acontecer com o estelionato no pacote anticrime, porque a regra geral agora é que o estelionato é pública condicionada à representação. Então, era incondicionada, começou o processo de forma incondicionada. Aí agora entrou uma lei dizendo, ó, não é mais não. E para continuar prosseguindo, precisa da representação da vítima. Então, também em relação ao pacote anticrime, a questão do estelionato passou a ser também a representação, uma condição específica de prosseguibilidade e não de procedibilidade, ou seja, procedibilidade para iniciar, prosseguibilidade para prosseguir. Prosseguir, a ação já existe, eu vou caminhar. Procedibilidade, eu vou ingressar. Beleza? Aqueles 10 minutos aí, já voltou!